Oiê! Mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou contar o motivo que me levou a morar sozinha desde os meus 23 anos. Então se você quer saber, fica comigo até o final. Sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Então curtam, comentem, eu gosto muito da interação de vocês aqui nos comentários e vamos ao vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muitas meninas, pessoas que querem morar sozinhos. E antes eu sempre tinha esse pensamento, só que eu tinha muito medo. Talvez fique um barulho no fundo, porque tá tendo algumas obras aqui no prédio. Só que eu não sei, não tá tão perto essa, mas tá captando muito o celular, porque eu tô gravando de frente aqui com a sacada. Então, talvez seja isso. Mas vamos ao vídeo, né? Porque vocês não podem ficar sem vídeo aqui no canal. Então, eu sei que tem muita gente que quer morar sozinho, mas tem esse medo de não conseguir pagar as contas, ou tem algumas outras questões que a pessoa tem um pouco de receio, mas a minha dica sempre é, se você tem um sonho, uma meta, algum objetivo, vá em busca, porque com certeza com o seu esforço você vai conseguir. Agora, se você só fica em casa, não tem esforço nenhum de ir atrás das suas metas, ou algum objetivo, ou está traçando uma estratégia, alguma coisa para você conseguir chegar onde você quer, se você não tá fazendo isso, não tem possibilidade de você conseguir. Agora, se você tá se movimentando, fazendo alguma coisa pra conseguir, com certeza você vai chegar lá. Eu morava com a minha mãe e minha irmã, a minha avó. Minha mãe, ela casou pela segunda vez, então morávamos todos nós juntos. E quando ela teve esse casamento, no começo é tudo, assim, não tem tanta aquela coisa da rotina, coisas que vão vindo, né, conforme a rotina ela vai chegando. Então acaba que as pessoas elas vão mudando, enfim. Eu sei que isso me incomodava demais. Coisas me fizeram a querer mais ainda a ter essa vontade de morar sozinha. Porque, como eu falei pra vocês, a gente não tinha um quarto. Eu não tinha um quarto só pra mim, nem com minha irmã também. Então, assim, realmente nosso quarto era com mais outras duas pessoas, que era minha mãe e a pessoa que ela tinha. A gente não tinha essa privacidade de adolescente, porque na época eu já tinha acho que uns 14, 15 anos. Não tinha essa privacidade. E se você já tem um quarto seu e acaba perdendo a privacidade, imagina você tendo um quarto com outras pessoas junto, sem ser o seu irmão ou só o seu irmão, sabe? É mais complicado ainda. Minha vontade de querer, assim, fazer dar certo só aumentou. Só, assim, fez com que eu chegasse no meu objetivo. Só que antes disso, de eu ir morar sozinha, quando foi alguns anos depois, minha mãe, ela foi morar com uma pessoa que ela tinha em outro local, em outra cidade. E eu não quis ir porque ia dificultar muito eu ir para essa cidade, porque eu já estava com começando a minha empresa, então tinha entrega para fazer, correr. A gente indo morar era muito afastado, era literalmente um lugar no meio do mato. Não tinha nada perto, era assim um local bem precário. Não vou falar a cidade toda, mas assim, um local que era pior do que onde eu estava. Então, pra você ir pra um lugar pior do que onde tá, não faz sentido, né? Então eu fiquei na mesma casa, não tinha me mudado ainda, e eu fiquei com a minha irmã e com a minha avó. A adulta da casa era eu. E eu fiquei responsável, né, por manter a casa bem. Então, de cuidar das coisas, de fazer as compras, de manter a casa limpa. Minha irmã fazia algumas coisas, mas vocês sabem como é que são adolescentes. Tem que ficar no pé, porque eles não querem fazer, tem preguiça, aquela coisa toda, você quer ficar no celular. Então, assim, eu tava sobrecarregada porque tinha que fazer muita coisa. E no meio de tudo isso, eu arrumei um trabalho, era em casa mesmo, só que era carga horária de 8 horas mesmo. Eu acordava, tinha que fazer as minhas atividades lá no trabalho, né? Fazer o meu trabalho, e além disso eu tava com a minha empresa. Então eu tinha que fazer as entregas, eu que ficava responsável por tudo isso, não tinha ajuda de outra pessoa, era só eu que tinha que fazer. Então, eu tinha um home office que eu fazia, né, pra conseguir um dinheiro. Tinha a empresa, tinha que cuidar da casa, tinha que fazer compra, outras coisas, né. Manter a casa bem e cuidar da minha irmã e da minha avó. Só que chegou um momento, acho que eu fiquei mais ou menos nessa rotina, um ano, acho que foi, mas ficou um tempinho até. Só que chegou um momento que eu não conseguia mais dar conta. Eu não sabia mais o que eu fazia, porque era tanta coisa. Porque todas essas coisas, elas exigem muito, assim, da gente, né? Tanto uma empresa, quanto você cuidar, assim, de adolescente, ou de uma pessoa que é mais velha, ou você trabalhar, então é muita coisa. E na época eu tinha o quê? 21 anos, acho que tinha. Então eu era muito, muito nova. Então pensa assim, pra uma pessoa mais velha já é complicado, imagine uma pessoa, tipo,
nova, não, era muito nova. Mas mesmo assim, eu me cobrava muito, porque eu queria dar conta, mas eu não conseguia. Então eu tentava fazer o meu máximo, o que eu conseguia, mas assim, eu lembro que eu ficava muito cansada, mentalmente também. Me sentia muito cansada, era como se eu quisesse fazer as coisas, mas assim, não conseguia dar conta de tudo, sabe? Até porque era muita coisa, né, pra conseguir dar conta. Mas aí eu sabia que tinha outras pessoas que poderiam fazer isso, que no caso não era minha responsabilidade, claro, se não tivesse a minha mãe ou mais ninguém, sim, seria minha responsabilidade. Mas naquele momento eu tinha escolha, porque não era minha responsabilidade. Assim, por mais que eu tentava, assim. E aí eu conversei com minha mãe, e pra ela ficar, né, com minha avó, que é a mãe dela, no caso. Então, porque naquela época minha mãe ela só estava trabalhando, então a rotina dela era só de trabalhar. Não tinha mais outra coisa que ela pudesse fazer. Então eu falei, olha, eu não vou conseguir porque é muita coisa pra dar conta e tudo mais. E eu ficava muito mal com isso, de admitir que eu não ia conseguir. E minha mãe falou assim, não, ok. E assim, de várias vezes que eu tinha comentado que talvez eu não ia conseguir dar conta, enfim. Porque eu também acho que eu não demonstrava realmente que eu não conseguia. Eu ficava tentando. Mas, por fim, minha avó foi morar com minha mãe. E lá ela conseguia, assim, ter um cuidado melhor com a minha avó, porque ela só trabalhava. Então, lá, né, ia ter outras pessoas que iam ajudar minha mãe. E depois disso, que era uma cidade aqui ao lado, né? Então, não era longe, assim, distante. Era mais ou menos 40 minutos. E aí aconteceu isso, aí eu fiquei morando na casa com a minha irmã. E era uma casa que eu até mostrei um vídeo pra vocês, no comecinho do vídeo, que era uma casa muito escura. Não tinha segurança nenhuma. E era uma casa que tinha quintal, então tinha outras casas nesse quintal, só que as casas elas estavam vazias. Então, e à noite ficava, tipo, muito escuro, não tinha segurança nenhuma. Fazia que estava eu e minha irmã morando nessa casa, então totalmente sem segurança nenhuma. Mas aqui, depois disso, E era uma casa que eu sempre quis, assim, me mudar, não queria ficar lá muito tempo, já... Na verdade, tinha passado muitos anos lá. E assim, é hora da gente procurar um local, tudo, minha irmã adolescente. Eu que ia tomar conta dos gastos, de pagar aluguel, essas coisas, mas eu queria procurar um outro local. Porque, por mais que fosse um pouco mais caro, mas eu me sentia mais segura, tinha mais pessoas, né? Um apartamento, assim, seria melhor, porque só tava eu e ela morando. Se alguém entrasse, basicamente não ia conseguir fazer nada. E aí foi isso, a gente foi pra um apartamento. Nesse apartamento, ele era pequeno, ele não era tão grande assim. Só que tinha um quarto dela e tinha o meu quarto, que finalmente eu consegui ter, né? Porque antes eu nunca tinha tido um quarto só pra mim. Isso. Eu vi, assim, que adolescente realmente tem que ficar muito no pé. E eu não queria ter essa responsabilidade de estar sendo a mãe da minha irmã. Porque adolescente, vocês sabem, dá muito trabalho. E ao mesmo tempo, eu queria, assim, que ela estivesse na condição que eu estava, né? Que era um local melhor, assim, né? Em comparação com antes. Só que eu não queria ter, tava, assim, essa responsabilidade, sabe? Sendo que minha mãe, que estava bem, estava viva. Então, ela, né, poderia ficar com a minha irmã. Foi aí que minha irmã foi morar com a minha mãe. E eu tava muito num período, assim, que eu queria só viver sozinha, sabe? Em algum canto sozinha. E foi aí que eu fui pra São Paulo. Que comecei a gravar vídeo pra vocês em São Paulo. E eu fui morar lá porque eu realmente não queria ter contato com ninguém, nem nada. Eu só queria ficar no meu canto, novo, como se eu não conhecesse ninguém, eu só queria isso. E aí fui justamente pra um lugar que eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum parente, nem nada, nem amigo, nem nada em São Paulo. Então eu só fui. Aluguei lá um apartamento pela internet, visitei, fiz o contrato e aí fui morar lá em São Paulo. Fiquei num apartamento que era muito pequenininho, só que eu pude, assim, me ver sozinha, assim, em alguns momentos. E eu sinto que foi muito bom pra mim. E eu sinto saudade, assim, de alguns momentos, por mais que foi muito difícil em alguns outros aspectos. Só que eu acho que foi importante, comecei a pensar, acho que mais em mim, sabe? Focar um pouco na minha empresa, em algumas coisas assim. Por mais que eu tenha tantas outras tenham dado errado, acho que foi uma experiência válida. E eu fiquei lá em São Paulo, acho que uns 5 meses. E aí eu vim embora, porque lá também eu não conhecia ninguém, zero pessoas. Minha mãe também ficava meio preocupada, né, de estar longe dela, por mais que era 1 hora e pouquinho, mas querendo ou não, é um pouco longe. E foi isso, eu fiquei lá esse tempo, depois eu resolvi mudar, né,
ir pra uma cidade ao lado onde minha mãe mora, que não é na mesma cidade, mas é uma cidade do lado, bem perto, assim, 25 minutos já tô na casa dela. Então, tá perto, mas nem tanto. E pra mim, assim, tá sendo muito bom. Quando eu vim pra cá, pra esse apartamento, além, assim, né, dessa experiência que eu passei em São Paulo, coisas assim, eu senti que eu fiquei muito melhor aqui. Porque eu me sinto, assim, bem com o local também, porque eu já conhecia aqui, esse bairro, já tinha morado aqui antes, mas em outro momento talvez eu conte essa história pra vocês. Só que era um local que, assim, que eu gosto muito, assim, é um bairro super tranquilo onde eu moro agora. E em São Paulo, acho que até talvez era, mas eu não conhecia muito, né, nem saía tanto lá. Só que aqui eu saio mais, assim, tipo, conheço mais, né, aqui. Sei onde que fica tudo, quando eu preciso. E o apartamento também, eu me sinto bem, assim, em questão de segurança, me sinto bem. Então, quando você for morar sozinha, pense no bairro onde você vai morar, que tem que ser um bairro que você se sinta segura. 100% segura, 100% segura é muito difícil a gente tá, né? Porque a gente tá aqui no Brasil, São Paulo, então acaba sendo mais complicado ter segurança 100%. Mas tem locais, bairros que são mais tranquilos do que outros, então isso conta muito quando a gente vai morar sozinha. E outra coisa também é o apartamento ou a casa que você for alugar, né? Sempre veja a portaria, como que é, se é tudo organizado, coisas assim. O dono ou a dona também do imóvel onde você alugar, né? Porque já vi vários casos que não são tão legais, mas graças a Deus eu sempre tive sorte com isso. Sempre aluguei, assim, locais bons. Então, é isso, minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber o motivo que eu fui morar sozinha. E realmente é muito bom você morar sozinha. Tem um lado ruim, mas eu acho que é bem menor do que o lado bom. O lado bom é muito maior. Então, por conta disso, assim, eu amo morar sozinha, ter o meu espaço, as minhas coisas, meu jeitinho, ter a minha rotina. Porque quando a gente mora com outras pessoas, a gente acaba tendo que se adaptar com a rotina delas, né? Acaba sendo mais difícil conciliar a rotina com outras pessoas. Agora, quando você mora sozinha, não, você faz a rotina que você quiser, na hora que você quiser, quando você quiser. Então, tem um lado positivo e negativo, mas pra mim é muito melhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem outros vídeos nesse estilo que eu gravei, mais vlogs, que eu vou adorar saber. Então, um grande beijo e tchau!